superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste 16º domingo do tempo comum, nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 ao 43. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, ou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus hoje quer nos falar do reino de Deus, do reino dos céus. Ele nos conta a parábola do joio, a parábola do semeador que semeia a semente de mostarda e a parábola da mulher que faz pão e coloca fermento na massa.
Em todas essas parábolas, nós vemos que o reino dos céus é simbolizado por uma continuidade. Na parábola do joio, o dono das terras fala para deixar o trigo e o joio crescerem juntos, porque na hora certa ele será arrancado e queimado, e o joio será guardado. Nós vemos na parábola do semeador que semeia a semente de mostarda, que o semeador coloca a semente na terra e a semente vai crescendo. Da mesma forma, a mulher que amassa os pães. Com isso, nós vemos que o reino dos céus começa, mas aos poucos ele vai crescendo até se tornar algo em nós. Aqui nós precisamos de alguns aspectos. Primeiro, confiança em Deus, confiança de que a semente que Ele plantou em nós, se nós cuidarmos, se nós protegermos, se nós regarmos, ela vai crescer, produzir frutos e nos conduzir para a eternidade. Virão inimigos que lançarão sementes ruins, mas se nós permanecermos junto de Deus, da maneira certa, no tempo oportuno, Ele arrancará o joio, arrancará aquilo que não presta, aquilo que é ruim. Mas é necessário que fiquemos junto dele, para que aquelas pragas que dão para tirar antes, que nós já possamos tirar e nos tornar bons, segundo ele. E assim, deixarmos que já em nossa vida o reino de Deus se realize através da bondade, através das virtudes, através dos dons que Deus já quer derramar em nossa vida. Desta forma, irmãos, que nós hoje nos coloquemos nas mãos de Deus e deixemos que Ele faça de nós a sua obra para juntos adentrarmos no reino dos céus. Ó Pai, diante desta palavra, pedimos por meio de Jesus que o Senhor semeie em nós a semente boa, a fim de que nessa caminhada da vida nós vamos progredindo dia após dia nas virtudes, no bem, no perdão, na misericórdia, em tantos aspectos que o Senhor nos chama. Para isso pedimos a tua ajuda, para que o teu reino se faça presente entre nós, para que assim sigamos até o fim. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.